Glória a Jesus. Quero convidar o pastor Teixeira, Tex, os mais íntimos. Amém. Eu sei que os irmãos têm visto o pastor aqui já há alguns meses, né? E hoje o Senhor colocou no meu coração para dar a oportunidade e vamos ouvir a palavra de Deus através da vida dele. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Bem, Efésios, já vou direto. Efésios 4. E Cristo mesmo, e um para apóstolos, outro para profetas, outros para pastores e mestres. Isso é o aperfeiçoamento da igreja, para que todos chegassem à estatura de varão perfeito. Então, segundo a graça do Senhor que me foi dado, o apelido é pastor, mas o chamado é mestre. Então, no clínico geral, a gente fala pastor. Então, você prega? Foi a primeira pergunta que ele fez para mim há uns meses atrás. Você prega? Eu falei, não, eu ensino. Entendeu? Então esse é o momento, essa é a atmosfera. Isso, né? Meu nome é Teixeira, apelido Tex. Tenho 61 anos de idade, 36 anos de anos, andando, ficando escolas, igrejas, baixo de uma unção, ensino profético, trata do profético que a gente conecta com o eterno, ok? Então, colocando coisas de eternidade, chamando de eternidade, fazendo conexões, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, 2 Coríntios 3. Isso é uma mensagem. Você ter uma mensagem é muito bom. Claro, quando a mensagem tem você, é melhor ainda. Ok? Essa mensagem, eu fui atropelado por essa mensagem, quase 2 décadas, e aonde eu vou, ela se manifesta. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Isso é aquilo que está escrito lá em 2 Timóteo 2:2. E aquilo que ouviste de homens idôneos, isso mesmo transmitir. Então é um processo de você ouvir, você crer, entender e praticar. Lá em Isaías diz assim: para que saibais, creiais e entendais. Eu só posso desfrutar daquilo que eu entendo. Então, ali tem um processo para que saibais, creiais e entendais. Porque se eu não entendo, ainda que eu saiba, ainda que eu creia, mas se eu não entendo, eu não desfruto. Então, o ministério de mestre, ele tem esse fundamento, essa missão, fazer com que os fundamentos da palavra de Deus, elas sejam entendidas. Ok? E a mensagem em si está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Aí, não sei se consegue colocar lá. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Isso aí. E nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito, pega a cola lá, vivifica. Então, Ele mesmo, Cristo, nos fez ministros de uma nova aliança ou de um novo pacto. Existe uma diferença entre aliança e pacto. Tá? Que rapidinho a gente vai compartilhar com vocês. Quando Paulo faz esse comentário, ele nos fez também capazes de ser ministros competentes de um novo pacto. Vocês entendem como ser um ministro competente de um novo pacto? Tá? Jesus, ele ensinava perguntando. Perguntar é uma excelente metodologia de ensino. E primeiro chama a atenção de vocês. Depois vocês ficam loucos para falar assim, que esse pastor não pergunte para mim. Então, cria aquela atenção e aquela atenção aqui. Tá? O que será que Paulo quis dizer? Ele nos fez ministros competentes de um novo pacto, de uma nova aliança. Porque quando ele fala, ele nos fez,
Já não se trata somente dos 5 ministérios, mas se trata de todos nós, porque todos nós somos profetas, somos reis, somos sacerdotes, todos nós ministramos na empresa que nós possuímos, na empresa que nós trabalhamos, na família. Então, todos nós, que ministro é um garçom, é aquele que serve. Tá? Então, o que ele quis dizer, qual é a temática, qual é o objetivo de falar? Ministros competentes de um novo pacto. Então, para a gente entender o que ele está falando, então a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, quando ele fala novo pacto, ou nova aliança, mas novo pacto, a primeira coisa que nós temos que entender, o que ele quer dizer com novo. Tá? O novo tem 2 palavras que identifica novo. A primeira palavra que identifica novo é a palavra new. Tá? O que eu vou dar um exemplo para vocês, né? Agora essa geração de celulares, de tempos em tempos sai o celular do iPhone, né? iPhone 7, iPhone 10, iPhone 14. Então todo ano sai uma atualização do celular. Então esse é o new, tá? Isso é, ou seja, uma atualização. Mas no original, o que ele está falando, ele não usa essa palavra new, mas ele usa a palavra kainos. A palavra kainos significa algo inédito, nunca visto antes. Seria a mesma coisa que o iPhone 5, o iPhone 7, tem lá as suas modernidades, as suas atualizações. Aí aparece um camarada com um celular, falou, esse aqui é bateria solar, esse aqui não precisa recarregar nunca, esse aqui guarda só de eu pensar, ele já transfere tudo. Aí você vai falar, isso aqui não é um new, isso aqui é um kainos, é um inédito, um nunca visto antes. Estão entendendo? Isso. Então, ele está falando, vocês são ministros de uma atmosfera no espírito nunca visto antes. Nós não somos a atualização da linha sacerdotal, rabínica, davídica, de Melquisedeque é o eterno. Nós somos ligados a esse sacerdócio. Estão entendendo? É isso que Paulo está trazendo para nós. E quando nós sabemos, tomamos posse disso, a nossa caminhada começa a ser transformada. Por quê? Na medida que eu vou conhecendo, eu vou avançando, conhecendo e me movendo e ganhando espaço sobre essas coisas. O new fala de atualizado e o kainos, ou kainos, fala de um inédito. Então, essa é a palavra novo. Agora vamos para a palavra pacto. O que ele estava querendo dizer com isso? Tá? Quando você vai lá em pacto, a primeira palavra que é usada para pacto na Bíblia chama-se Brit ou Barit. Brit, por exemplo, a circuncisão é uma coisa muito, muito conhecida. O menino, ao 8º dia, ele vai lá e é circuncidado no prepúcio. Ele chama-se Brit. Brit Milá. Brit Milá. Milá em hebraico é sangue, então é pacto de sangue. Então, a primeira palavra que é usada é Brit. E é o que? Eram os pactos que Deus fazia com os homens no Antigo Testamento. Pacto com Abraão, pacto com Moisés, pacto com Davi. Deus, presta atenção nisso, gente. Deus, ele não muda, mas ele se move. Se vocês não captarem mais nada do que eu falar, mas se vocês pegarem isso, a vida de vocês, Deus não muda, mas ele se move. Ele não muda a intenção, mas ele muda as ferramentas. Ele muda as maneiras de fazer a mesma. E quando nós entendemos e nós mudamos com ele, quando nós não nos conformamos, nós somos transformados pela renovação do entendimento, conhecendo o kairos de Deus, conhecendo o que ele está fazendo e como ele está fazendo e com quem ele está fazendo. Nós vamos estar sempre andando no top com Deus. Então, quando nós entendemos
Essa primeira palavra que ele fala é barit ou brit. Mas não é essa palavra que ele está usando. No original grego, muitas coisas, infelizmente, né, pastor, são perdidas na tradução. Mas quando nós voltamos para o original, quanta riqueza estão escondidas. A palavra pacto que é falado aqui, a palavra diateque. Essa palavra diateque é a mesma palavra que Jesus fala quando ele está fazendo a ceia. Este é o sangue da diateque. Interessante que ele não falou barit ou brit. Eu aposto que até os discípulos, que eram judeus, mudou a expressão. Porque muda o sacerdócio, muda o operacional, o resultado é um só. Mas Deus vai se movimentando, elevando a estatura de varão perfeito. Quando ele fala isso aqui, diateque, o diateque, a palavra que mais se aproxima de diateque para nós, na nossa língua portuguesa, é testamento. Só que esse testamento, esse pacto é formado entre Deus Pai e Deus Filho antes da fundação do mundo. E não tem nada a ver conosco. O primeiro, no velho pacto, Deus fazia pacto com os homens. No novo pacto, ele não faz pacto com os homens, ele faz pacto com o seu filho, Jesus. Entendeu? E nesse pacto que ele faz entre o pai e o filho, na morte dele, ele deixa o pai deixa a herança para o filho, mas o filho, ele troca a identidade conosco. Então ele assume a morte e nós assumimos a herência. Então muda essa operação. Tem um caso aqui muito conhecido da família Onassis, Aristótenes Onassis, um armador grego multimilionário. Pensa num cara rico. Esse aí. E ele morreu. E a filha dele, ele devia ter uns 80 e poucos anos, morreu. A filha tinha 40 e poucos anos, morreu num acidente de avião. E a única herdeira ficou a neta. Ágita, uma coisa assim, Onassis. Ela herdou algo em termos de 400 a 500 milhões de dólares. Só que tem um problema. Ela tinha 14 anos de idade. Então, embora ela fosse herdeira por direito, ela não poderia usufruir disso, porque ela era menor de idade. Então, ela era herdeira, porém ela não era competente. Ela não tinha competência para fazer. Então deram um valezinho para ela de uns 40, 50 milhões de dólares. Né? Era um valezinho, era um Bolsa Família para ela. Né? Enquanto ela não chegasse, eu sei que muitos de vocês pensaram, Bolsa Família, né? Que bom seria, né? Tá? Então, nessa questão, onde nós entramos aqui, nós entendemos, quando Paulo fala lá em bendito Deus e Pai de nós, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Fôssemos santos, irrepreensíveis em. Então, eu ando agora debaixo de uma realidade diferente daqueles que estavam no passado. Porque aqueles que estavam no passado, eles precisavam fazer por merecer. Se atentamente ouvir a Deus,
e os mandamentos seus obedecer, o Senhor, meu Deus, se exaltará. É uma realidade. Porém, eu tenho uma ótima notícia. Nem sabe qual é, mas já estou dando aleluia. Glória a Deus. Isso que é fé mesmo, né? Cristo obedeceu para que eu e você pudesse usufruir dessa herança. Ele assumiu a minha culpa para que eu assumisse a riqueza em glória. Agora, porque se eu tenho direito, por que não pinga? Por que não vem? Pinga no bom sentido da palavra, né? De gotejar, né? Certo? Antes que alguém pense em alguma coisa que não é para pensar, né? Então, vamos corrigindo, tira a pinga, põe sirva outra coisa. Ok? Então, vamos lá. No livro de Romanos, pode ser Romanos, vamos adiantar um pouquinho. Romanos 8:19. A terra aguarda ardentemente pela manifestação dos... Não é dos crentes, não? Não é dos religiosos. A terra, gente, a terra está aguardando pela manifestação dos filhos. Agora, na palavra de Deus, tem várias palavras para filhos. A primeira palavra para filho na Bíblia é teknion. A palavra teknion é filho bebê. Filho bebê, que pode ter o nome de um milionário, mas não herda. Porque ele ainda está nessa fase de se alimentar, ser. Aí tem a segunda palavra para filho, que é teknon. Teknon é filho adulto. Mas ainda há uma terceira. Aqui está o mistério. E a terceira palavra? E é o que está no original. Terra aguarda pela manifestação dos ruios de Deus. O que é ruios? Ruios está acima do adulto. O que pode estar acima do adulto? Maduro. Tem muita gente que é adulta, mas não é madura. Tem muita fruta, e se olha assim, ela está linda. Olha que você vai morder, o bichinho está azedo. Porque ela está aparentemente adulta, na sua forma. Ok? Mas na sua consistência, ela está imatura. Ela não está pronta para ser servida. Então, a terra aguarda pela manifestação dos ruios de Deus. Ok? Agora, qual é a pergunta? Como é que eu faço para me tornar maduro? Na palavra, esse processo é chamado de ruiotesia. Agora vocês vão entender esse processo de adoção que é usado na Bíblia. Não é a palavra que nós usamos aqui, que chama adoptio. Não é pegar uma criança e pegar para cuidar. Não é isso que está escrito na Bíblia. A palavra adoção, que está falando no original, está falando de ruiotesia. O que é ruiotesia? Ruiotesia é pegar um adulto e amadurecê-lo. Não é adoptio, de pegar um bebê e criá-lo. Não é isso que está falando na Bíblia. Agora vocês vão entender por que Deus, só quando Jesus faz 30 anos, é que abre os céus e ele fala, por que Deus não falou, esse é meu bebê amado em quem me comprazo? Porque esse processo não é o processo onde Deus entra em nós. E quem faz crescer esse povo é a casa de Deus, é a igreja. Agora, a nossa função nos ministérios é preparar essas pessoas. Ela chega nesse período, aí Deus vem e chama, abre o céu. Se lembra, o que foi que Deus falou quando Jesus
saiu rapidamente da água. Eu quero saber por que ele saiu tão rápido da água. Fico pensando nisso, né? Abriu os céus e houve uma fala. Quem lembra da fala? Diz, my lovely son, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Certo? Quando ele abre esse processo, aí ele pega o Jesus, coloca ele no trono. Amém? Nem nada, filho. Para onde ele mandou Jesus? Vamos amadurecer, filho. Porque adulto você já é, que pela lei judaica ele é adulto aos 30 anos. No Brasil aos 18. E em Portugal, quantos anos que a pessoa é madura? Aí é de maturidade, né? Então, o que acontece? Quando ele chega na idade de responsabilidade, aí vai começar o amadurecimento. Aí ele pega, e Jesus, agora você está no ponto de eu te amadurecer. Aí já joga ele para o deserto para ser tentado. Quem quer ter maturidade em Deus? Quem quer ter um culto abençoado? Aleluia! Quem quer maturidade, né? Sai. Então, esse processo em que nós vamos deixando ser meninos, começamos a ser ruios de Deus. Qual é a diferença? Quando nós entramos porta dentro, né? Como técnico, nós vamos chegar aqui cheio de problemas. Eu, como mestre, falo assim, chega cheio de purga, né? A gente tem que ficar tirando as purgas, né? Cheio de piolho, cheio de carrapato. Problemas familiares, problemas... N problemas. Mas aí, junto com os ministérios, nós vamos edificando pacientemente. Cada ministração, cada ensino, cada pregação. Igual um plano de alimentação de uma criança numa casa. Tem o café da manhã, ou porque no almoço, né, tem que me aculturar, né? E todo esse processo. Para que Deus chegue e comece. E aí você vai ver algumas pessoas que começam a apertar as coisas na vida dela, a gente começa a fazer campanha. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É Deus querendo amadurecer e nós não faz achinho, neném, deixa, né? Vamos fazer a campanha para tirar. Vocês estão atirando, eu estou querendo amadurecer e vocês estão querendo tirar ele do processo do amadurecimento. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar quem te ajude, não vai faltar quem te atrapalhe, não vai faltar quem está contigo, não vai faltar quem te traia, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vocês estão entendendo o que ele está falando? O amadurecimento não vem no meio dos amigos, o amadurecimento vem como é que você se comporta no meio dos inimigos. Estatura de varão perfeito. Quando você chega à estatura de varão perfeito, e você sabe qual é 3 pontos na nossa vida: nossa origem, nossa identidade, seu propósito. Quando eu sei de onde vim, quem sou e para onde vou, eu sei quem está me ajudando e quem está me atrapalhando. Jesus sabia disso. Por isso, quando ele queria ir para a cruz, e Pedro falou: não, Jesus, vamos fazer uma campanha aqui, Cristo livre, vamos fazer uma greve. O que Jesus falou para ele? Não, Pedro, ainda bem que você é dos meus, você está me defendendo, né? O que Jesus falou para ele? Sai, Satanás. E Judas, o Judas, que ia levar ele para a cruz, o que ele fala para Judas? Ô, meu amigo, faz o que você tem que fazer, adianta o lado aí. Somente um filho ruim de Deus tem a capacidade de discernir o puxa-saco que te atrapalha e o inimigo que te amadurece. Fala, Jeová. Tá? Então, para a gente ter esse alinhamento, esse amadurecimento, é que pode fazer de nós e fará de nós ministros competentes do povo.
Quanto tem? Quanto? 13? Como a gente cria a atmosfera? Então, vamos dar esses 13 minutos. É aberto para perguntas. Eu gosto. Gosto de... Quem tem uma pergunta? Caminho do deserto mais rápido? Alguém quer comentar alguma coisa? Responda. Falou de propósito. Da onde o senhor vem, da o senhor vai? Esse assunto também é bom. Isso é para outra aula. Deixei só o belisco ali, né? Gente, querem entender isso? Efésios. Se você tem preguiça de ler Bíblia, que nem eu, eu gosto mais de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, não por ler. Então eu gosto muito de ficar ouvindo. Se você tem preguiça de ouvir, de ler, ouça ou leia Efésios. Os 6 capítulos de Efésios é o resumo da mentalidade madura do novo pacto. Tá? Os primeiros 2 capítulos de Efésios vai falar da sua origem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, ainda que você tenha nascido de um estupro, ainda que você tenha nascido de um lar desregulado, ainda que a bagaça tenha pego para o seu lado, não interessa como é que você está e como é que você, de onde você veio familiarmente. Interessa que você não nasceu do seu pai e da sua mãe. Você nasceu de arriba, você nasceu de lá. Está entendendo? Você foi manifestado. Diz que o pessoal lá de Salvador não nasce estreia, né? Tchá, né? Nós fomos traçados, desenhados, arquitetados. E pensa, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Qual é o seu nome? Rafael. Vamos projetar o Rafael. Ele, pá. Primeiro, ele arquiteta. Quando que você nasceu? 98. Você foi arquitetado antes da fundação do mundo para ser manifestado a partir de 1998. Está entendendo? Você não nasceu em 98, você foi apresentado para ser aperfeiçoado pelos processos, inclusive pelos maus tratos. Quando a gente entende isso, você vai conseguir transformar impacto em impulso. Você vai conseguir perdoar quem você tem que perdoar. Você vai conseguir amar quem você não tem conseguido amar. Porque você sabe que você já não nasceu deles. Origem. A origem traz automaticamente, ela aponta a identidade. Diz, este é o meu filho amado. Essa carga de identidade que Jesus recebe. Gente, vamos cair na real. Jesus era filho de Maria, mas não era filho de José. Faz sentido? Eu sou descendente de judeu, meu pai é judeu. Essa questão. Imagina Jesus passava e os coleguinhas de escola, esse aí é o filho de Maria com a pomba. Pode rir, filho, não é pecado não. É verdade. E ele acreditou. Você está imaginando a carga? Ele só tem mãe. Pai voa. Olha a primeira coisa que Deus Pai faz. Ele abre o céu. Não mandou fazer obra. Não mandou aí abrir igreja, abrir ministério. Não mandou fazer nada. Ele só injeta identidade nele. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
e dá o recado final. Ouve ele. Ouçam-no. Imagina, um cara que até os 30 no anonimato, com essa carga que ele carregava, de repente abre o céu, lá do Instagram, né? Faz uma postagem sua, lá no TikTok, 500 milhões de visualizações, se torna um famosão. Deixa que Jesus faça você famoso. Tá? Abre os céus, mas aquelas caixas acústicas falando. Não, Jesus saiu todo. É nós, cara. É nós. Não sabe, entre os judeus, quando a gente faz 12 anos o homem, 12 anos a mulher, dentro da sinagoga, o pai, dentro da festa do bar mitzvah, é quando o rapaz faz, e bar baraká, a menina, faz 13, e bar mitzvah, o pai pega o filho, na sinagoga, estou falando agora, recente, tá? Na sinagoga, sai andando com o filho, falando, este é o meu filho Isaac, este é meu filho Michel, este é meu filho amado, em quem me comprazo. É obrigado a dar 5 voltas, pastor. Todo mundo da congregação sabe de quem você é filho. Entre os hebreus, ele faz 2 perguntas. Qual é o teu nome? Rafael. A segunda pergunta ele fala, de quem você é filho? Quando Davi vence Golias, qual foi a pergunta que o rei fez a respeito de Davi? De quem ele é filho? Porque eu quero conhecer a sua base que criou você com essa mentalidade de uma criança que destrói um espírito opressor. E propósito. Propósito é aquilo para o qual você nasceu. Todos nós nascemos para um propósito. E todas as coisas que vão acontecer na nossa vida vão, de alguma maneira, contribuindo, lapidando conexões, pessoas que entram nas nossas vidas, pessoas que saem das nossas vidas, vão nos lapidando com o propósito de nos amadurecer e cumprir a nossa. Não se esqueça, gente, não se esqueça. A igreja tem querido subir. A terra ainda continua aguardando pela manifestação dos filhos maduros. Desculpa. A gente está querendo, Cristo volta. Gente, vocês estão querendo entregar isso? Há um povo a ser amadurecido, há um povo a ser salvo. Há uma noiva a ser edificada. Você quer que Cristo... Perguntando, essa é a minha opinião pessoal. Tex, você quer que Cristo venha? Eu falei, não, vou passar vergonha. É muito... Cristo ainda tem que ser glorificado. A noiva ainda tem que fazer o papel dela. Nós não podemos ser igual ao Vasti. Nós temos que ser igual a Esther. Assunto para outra ministração. Só deixar o gancho. Está entendendo? Ministro pretendo. Isso aqui, eu falei para vocês aqui. Isso é matéria. Votos e profetas. 14 anos. E aqui eu andei só na espuminha da praia. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por ter me recebido. Eu cheguei aqui nesse país meio fechado. Eu sentei naquela cadeira. Pastor Jeová, pela graça de Deus, eu acho que ele esqueceu a pregação dele em casa. Ele não pregou nada que ele tinha para pregar. Ele só olhou na minha direção e falou assim: você pensa que você veio para cá para ganhar dinheiro? Nós viemos aqui para fazer a obra de Deus, viu? Eu falei, nossa. Aí ele pega Filipenses 3:10, que é um código do novo pacto. Então, eu me sinto muito bem nessa casa. É o lugar que Deus tem falado comigo. Tá? Então, agradeço ao pastor, agradeço ao Jeová, tá? E os demais que têm nos recebido. Acabou. Eu faço agora. Amém, meus irmãos. Que gostoso ouvir a palavra de Deus, não é? Amém ou não amém? Amém.
Se você falar que não gosta, eu vou mandar você embora dessa igreja, né? É bom ouvir a palavra de Deus. Em pouco tempo ele passou aí muitos assuntos para vocês. Eu espero que vocês mergulhem neles